privacidade para você? Será que há limites para a privacidade? Olha, para mim, a privacidade, como eu disse, é multifacetada. Ela é uma proteção do indivíduo perante uma arbitrariedade do Estado no sentido de gerar garantias para sua reputação, sua imagem, seus dados pessoais, seu domicílio e a transmissão das suas comunicações com terceiros. Mas há limites? Há. E o limite vai pelo próprio devido processo legal, pelo próprio judiciário. É possível uma ordem judicial para uma escuta, seja ela telefônica ou digital. O que é importante é que tem que estar justificado, tem que ter um motivo justo. E normalmente esse motivo justo é eu proteger o coletivo, proteger a sociedade. Então ainda há um peso aonde eu protejo ao máximo o indivíduo. Mas se a conduta dele coloca em risco o coletivo e a sociedade, eu permito numa via judicial, ou seja, através de uma ordem legal, que se relativize essa privacidade para que o Estado possa garantir a proteção dos demais. Então nós estamos vivendo cada vez mais uma grande comunidade, em que a conduta de um vai gerar efeitos, inclusive dominó e em cascata, com relação aos demais. Então sempre vai haver essa disputa entre indivíduo e coletivo. E o peso vai estar tendente para um lado ou tendente para o outro, dependendo de cada caso. Mas é claro, o que não pode, e é isso que se tenta coibir, é que vire só um interesse de alguns com relação à questão da privacidade. Então, há regras para a proteção da privacidade para aplicar para todos, até para evitar que o mais forte acabe se beneficiando e tirando privacidade dos mais fracos. E isso é um exercício permanente que o próprio direito precisa realizar conforme nós estamos evoluindo numa sociedade em que as pessoas estão virando dados. Então, a partir do momento que eu retiro a questão do perímetro corpóreo, do corpo físico, proteger corpo físico, que a ideia da proteção da imagem e reputação nasceu do corpo físico e daquela áurea que seria a sua reputação ao seu redor perante uma sociedade. Agora, pega essa pessoa e transforma ela em dados num sistema. E aí o desafio dessa proteção de dados sensíveis, não necessariamente é um dado íntimo, não é um dado de vida privada, mas são os dados que vão constituir a própria pessoa. É um dos motivos pelo qual, para eu coletar um dado biométrico, é importante eu fazer um aviso prévio de que eu estou coletando parte do corpo da pessoa e transformando em dados. Isso é a biometria na forma como nós vimos no modelo de autenticação. Então, uma coisa é simbiótica à outra, se mistura com a outra, Nós vamos ver uma série de decisões nessa aula sobre privacidade, demonstrando a evolução do próprio pensamento jurídico a respeito do que até onde aquilo ali fere ou não fere privacidade, invade ou não invade. Sem desmerecer a possibilidade de redigir novas leis que possam melhor tratar dessa questão da privacidade no nível de dados, Porque a privacidade no nível mais amplo e genérico foi bem tratada pela própria Constituição, mas no nível de dados, quando a gente vai para a defesa do consumidor, nós temos lá o artigo 43 e 44 do Código de Defesa do Consumidor, que trata um pouco sobre montar uma base de dados a respeito dele, mas não deixa claro o limite no tempo, por quanto tempo pode ser usado aquela informação ou não, uma obrigação ou não de atualização daquela informação. Então isso faz com que depois que eu entreguei o dado uma vez para uma instituição, ela pode usar aquela informação para sempre? É um cheque em branco? Ou ela teria que revalidar comigo a minha intenção de continuar mantendo aquela informação nela? Isso não ficou claro, não é bem detalhado, porque a privacidade no âmbito dos dados é uma coisa nova trazida pela sociedade digital e não chegou a ser tão bem espelhada. No âmbito de correspondência, de comunicações, no sentido daquilo que seria o que eu estou me expressando, sim, mas com aquilo que seja eu lhe autenticar numa base de dados e perguntar várias coisas a seu respeito e guardar essa informação, nós não chegamos nesse nível de detalhamento. Então há uma série de decisões, como essa que você está vendo aí, em que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou um homem que falou mal, ofendeu outra pessoa
por e-mail. Olha que interessante. Pôde ser apresentados e-mails em juízo sem considerar que aquilo feriria um sigilo de correspondência e ele foi penalizado porque ele feriu a honra e a reputação da pessoa. Então nós temos as duas facetas da privacidade, a da proteção de comunicações junto com a proteção da própria imagem e reputação num único caso e se priorizou, prevaleceu a proteção da honra e da reputação da pessoa. E quando a gente fala a proteção da pessoa, esse mesmo caso nos ensina o quê? Que há uma presunção hoje de autoria, de identidade, que inicia número 1 com qual foi o número do IP, do número de Internet Protocol que mandou a mensagem, que mandou aquela mensagem de e-mail. A partir do número do IP, que eu vou tirar de um cabeçalho, eu vou chegar até um assinante de um serviço de conexão de internet. Atualmente, normalmente, é mais banda larga, né? São poucos assinantes de serviço de escado. Mas esse assinante desse serviço, ele é o primeiro suspeito. Então, o número do IP leva para um assinante, pode ser um IP fixo ou dinâmico, pode ser uma pessoa física ou jurídica assinando, se torna o primeiro suspeito e desse assinante vai-se atrás do equipamento que possa ter enviado aquela mensagem. Se eu falar no âmbito do celular, vamos atrás do número do PIN, do celular que mandou uma mensagem e depois atrás do próprio celular. Então isso é um passo a passo de investigação de autoria hoje, quando você tem uma situação como essa de uso de e-mail. E fica prevalecendo, na parte de responsabilidade civil, os princípios que o direito já assume há muito tempo, antes do direito digital, que é o princípio de que a coisa perece para o dono, né, e de que a ninguém cabe alegar a própria torpeza. Olha que interessante esse raciocínio. Eu vou presumir autoria a partir de um número de IP que me leve até um assinante a uma máquina. E vou presumir responsabilidade do proprietário do equipamento em ressarcir pelo dano causado àquele indivíduo por parte do uso daquele ambiente eletrônico. Isso tudo é âmbito civil. Para criminal, tenho que chegar numa pessoa física que fez de fato a conduta. Então, a identidade digital forte é essencial para evoluir na proteção de crimes nesse ambiente. Por quê? Se eu não conseguir ter certeza de quem foi, eu consigo até responsabilizar para indenizar pelo dano o dono do equipamento envolvido naquele ambiente. Né? Pode ser de provimento de acesso à internet, pode ser uma lan house, pode ser um hotel, o dono de um equipamento, pode ser você na sua casa que tem a sua máquina conectada e que um parente, um vizinho pede para dar uma ousadinha no seu equipamento ou pega seu acesso via wireless e aí vai difamar outra pessoa e na investigação parou em você. Parou em você, você vai responder se você não puder dizer quem foi, responder pela parte pecuniária. Pelo crime mesmo, ainda é comum, e isso nós vamos ver numa outra aula que será dada só sobre crimes digitais, esse desafio de quase fazer um flagrante online, de como é que eu consigo pegar a pessoa numa conduta digital. Então fica na cabeça que na parte principalmente civil e muitos problemas de quebra de privacidade vai gerar uma indenização, que é aquilo que está previsto na própria Constituição Federal. Então essa parte pecuniária indenizatória, que não é na discutir crime, ela vai atrás do pressuposto de quem é o assinante, que bate o número do IP, e de quem é o dono, né? Quem é o dono da máquina que tenha sido utilizada. E as pessoas acabam subestimando esse poder da era do conteúdo. Quando a gente pensa que publico por liberdade de expressão algo na internet e acho que estou anônimo, que não vão saber quem fui eu, que sou eu que estou fazendo aquilo. E aí uma investigação consegue chegar no número do IP que bate no meu nome assinante de banda larga da minha casa e chega em mim, na minha máquina. Quer dizer, nossa, então eu subestimei o poder daquele conteúdo e da capacidade das testemunhas máquinas dizerem quem foi. Então, o conteúdo às vezes pode estar fora de contexto, ou ele pode ainda ir além do que aquilo que a gente imagina que seria se perpetuar no tempo. É super importante entender que para o direito digital, como a sociedade da informação, tudo que
tiver em torno do uso de informações, seja usar uma informação e ferir a privacidade de alguém, usar a informação e de repente gerar uma situação de crime, né, fazer um furto de informação, uma espionagem, tudo que gerar em torno desse principal ativo vai ser objeto de um regramento mais específico. Não tem como não falar em privacidade. Se pode, então, as empresas monitorarem as condutas dos seus empregados no uso de ferramentas de trabalho tecnológicas. E, além disso, se ela pode, inclusive, chegar ao ponto de monitorar uma ferramenta pessoal, né? Quando nós falamos no curso de segurança de informação, nós tratamos desse assunto específico corporativo. E aqui, como estamos falando de privacidade, é importante detalhar também essa questão. Como fica no direito brasileiro esse tipo de monitoramento? Você vai ver na tela uma jurisprudência, um caso que é recente, em que o tribunal entendeu que não vai constituir prova fraudulenta a violação de sigilo e correspondência com monitoramento pelo empregador do computador da empresa. Então, há um pressuposto de que, se a ferramenta é da empresa, ela pode sim monitorar. E além disso, já existe uma interpretação de que mesmo que a ferramenta seja do colaborador, se ele trouxer para dentro de um ambiente perímetro fisiológico da empresa e ela tiver avisado previamente que vai monitorar, que ela também pode monitorar. Então, o que é mais difícil? Eu consegui, por exemplo, acessar um conteúdo de caixa postal de e-mail particular que tenha sido realizado num dispositivo particular fora do perímetro físico e lógico da empresa. Para todos os outros cenários, tem se ampliado, digamos assim, a possibilidade de monitoramento até na sua característica preventiva e até pelo ponto de que nós já dissemos que como a coisa perece para o dono, vai responder o dono do recurso, dependendo do dano que foi causado no uso do mesmo, então ele tem que vigiar o uso do recurso para evitar isso. Então tem aí para você no material várias decisões, né? Temos também a de monitoramento de e-mail de funcionário, dizendo que não seria ilícito. Temos uma outra de ferramenta de trabalho, né? Que são de propriedade do empregador, então não gera uma expectativa de privacidade. Temos mais uma de uso indevido pelo colaborador do próprio e-mail corporativo. Temos uma do TRT, Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, falando que se a empresa ainda deixa claro na regra de que ela monitora, então vai ser considerado uma má conduta do funcionário. E a gente fecha falando desse assunto uma questão que eu já tinha trazido antes, que é a Constituição Federal, no seu inciso 11, que vai tratar justamente da inviolabilidade do domicílio. Então vamos lá, vamos raciocinar. Se eu estiver fazendo home office, eu tenho meu computador em casa com a minha conexão de internet, mas eu vou acessar a rede da empresa para realizar o trabalho. E a empresa deixa avisado que na hora que eu me conectei na rede, que é aquela VPN, ela está monitorando o que está acontecendo e ela pode monitorar também a minha máquina. Ela vai estar invadindo a minha privacidade? Sim ou não? A resposta é até simples no ponto de vista jurídico. Se fez o aviso, não tem que se alegar invasão de privacidade. Se não fez o aviso, como a pessoa está num ambiente que pressupõe privacidade, ela está no seu domicílio, na sua casa, usando seu próprio computador, sua própria conexão à internet. Então eu tenho uma presunção de privacidade que vai ser forte. Então o que a gente tem que tentar ter cuidado? De evitar que haja essa presunção de privacidade fazendo o aviso legal. E às vezes o melhor lugar de botar o aviso é na própria tela de acesso dizer esse ambiente é monitorado. E aí dessa forma se evita esse tipo de risco. Agora pode a empresa, se está monitorando o que está acontecendo, ela ficar copiando a máquina da pessoa, ela ficar copiando a caixa postal particular da pessoa para fazer leitura depois, aí não. Aí isso já ficou abusivo, porque a pessoa está fazendo um acesso remoto, eu estou monitorando o tráfego da informação, já que ela está pegando ou não informações minhas via remota, eu estou olhando se a máquina dela pode ter vírus ou não, para não contaminar o meu ambiente, mas eu não posso pegar e fazer uma clonagem, espelhar o HD da máquina dela, aproveitar que ela está acessando a caixa postal e fazer uma cópia de caixa postal particular e puxar
toda essa informação. Aí eu já extrapolei, aí eu já fui para o abuso de direito e já gerou infração de privacidade. Então nós só temos que ter cuidado com a interpretação do inciso 11 da Constituição Federal, por quê? No inciso 11 do artigo 5º, fala-se violação de domicílio. E o que nós vimos até agora? Que esse domicílio não é só mais perímetro físico. Eu posso entrar ou não no domicílio de alguém hoje em dia através de uma porta digital, que não é mais uma porta física, simples de ser interpretada. Ainda sobre a questão da privacidade na Constituição Federal, o inciso 12, que é o que trata sobre inviolabilidade do sigilo de correspondência e comunicação das pessoas. Nesse ponto sempre perguntam para mim, PEC, vem cá, o e-mail é correspondência?